Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais alguns capítulos da palavra e como a gente está meditando em Hebreus, a gente vai estar vendo o capítulo 7, o capítulo 8 e o capítulo 9 neste dia de hoje. Vamos ver o que o Senhor nos prepara também a respeito de Melquisedeque, ele vai estar explicando quem era ele. Enfim, vamos estar dando uma olhada nesse contexto geral nesses 3 capítulos. Então vamos ver. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. No capítulo 7, ele vem estar tratando de Melquisedeque e fala bem assim, ó. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Esse Melquisedeque é aquele que aparece em Gênesis lá com Abraão, que trouxe pão e vinho ali para ele. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Bem provável que historiadores falam também que Jerusalém, esse Salém era era a antiga Jerusalém, onde esse Melquisedeque era o sumo sacerdote, ali como ele fala. Enfim, dá para a gente entender deste contexto aí, que depois deu o nome para Jerusalém, enfim. Mas enfim, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, foi semelhante ao Filho de Deus. Ele permaneceu sacerdote para sempre, enfim, sacerdote, né? Eu até corrijo, eu falei sumo sacerdote, mas ele era sacerdote. E Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vale lembrar que ele é uma figura de Cristo também, como ali a gente vê no contexto, sem pai, sem mãe, sem genealogia, né? Semelhante ao Filho de Deus. Enfim, dá para a gente entender que era Cristo ali com Melquisedeque. Considere a grandeza deste homem, até que mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe o dízimo, ou entregou ou por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Enfim, como nós sabemos pela lei, o dízimo requer ali para o povo de Levi. E Cristo, aliás, o próprio Melquisedeque, ele não vinha de uma linhagem de Levi. Até o próprio Cristo também, ele vem da linhagem de Judá. E eles não recebiam o dízimo, quem recebia era o Levi, a tribo de Levi, por isso que ele está trazendo e falando também neste contexto. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebe a lei, por que haveria ainda mais necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Enfim, quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Assim, por isso que hoje nós somos sacerdotes de Cristo Jesus. Ora, aquele de que se diz essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia sido servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor, descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, assim como nos Salmos também ele fala. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil,
pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E é isso, não acontece sem juramento. Outros se tornam sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Aqui ele fala no Salmo. Jesus tornou-se por si mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de cumprir o seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. E é de um sumo sacerdote como esse que precisamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Enfim, Cristo se ofereceu naquela cruz para estar ali fazendo propiciação para os nossos pecados. Deixa eu puxar um pouquinho a câmera para cá que está pegando uma claridade ali. Mas enfim, pois a lei constituiu somente sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei consistiu o Filho perfeito para sempre. Enfim, o Filho perfeito para sempre, esse era Cristo, porque Cristo derramou o sangue dele para poder fazer propiciação pelos nossos pecados, purificação, tanto o meu quanto o teu. No capítulo 8, o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso, era necessário que também este tivesse algo para oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, está falando de Cristo, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Ele serve num santuário que é a cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar jurar por outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse. Enfim, vale a pena lembrar que aquela lei, a lei não tinha vida após os mortos. Enfim, todos morriam e não ressuscitavam. Em Cristo Jesus já é o contrário. Ele é a primícia da morte, ele ressuscitou dos mortos. Eu vejo essa é a diferença grande de Cristo. Ele ressuscitou dos mortos e nós que cremos nele, nós não passamos para a morte, mas nós passamos para a vida em Cristo Jesus. Por isso que a antiga lei teve que ser abolida, porque ela não salva ninguém, só em Cristo Jesus tem salvação. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos eles me conheceram, desde o menor até o maior. Porque eu lhe perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados.
Chamando nova, essa aliança ela tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado é envelhecido e está a ponto de desaparecer. Enfim, como eu comentei com vocês, ela não tinha condições de salvar ninguém digamos assim, do inferno, porque o inferno estava tudo na mão de Cristo, aliás, na mão de Satanás também, ele que comandava todas essas coisas, estava tudo na mão dele. Por isso que Cristo despojou Satanás na cruz, tomou a chave do inferno e da morte. Enfim, hoje a vida está em Cristo Jesus, só nele. No capítulo 9. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado Lugar Santo. Estava o candelabro, a mesa e os pães na presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontrava um altar de ouro para um incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Enfim, dá para entender que o autor de Hebreus tinha muito conhecimento nessas questões de lugar santíssimo, lugar santo, enfim, ele dá uma pincelada meio por cima como que era antigamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Desta forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. E isso é a ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem, até Cristo Jesus. Depois de Cristo está tudo nele. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, ele nos benefícios agora presente, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelos homens, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhavam sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada de Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou o sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo... Enfim, quando foi proclamado a primeira aliança que Deus fez com Moisés, foi deste jeito. Enfim, Cristo foi de outra maneira, foi com o próprio sangue de Jesus. Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Por isso que Cristo teve que derramar todo o sangue dele.
Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com os sacrifícios superiores. Enfim, Cristo também purificou o céu também, porque o céu foi aonde que gerou o pecado em Satanás, a iniquidade nele. Por isso que também a morte de Cristo serviu para aspergir também as questões no céu. Por isso que o Satanás foi jogado para fora de lá também. Ele não tem mais acesso lá. Antes ele tinha esse acesso porque, digamos assim, de alguma forma, o pecado foi gerado lá e Cristo teve que estar sendo purificando todas essas coisas. Enfim, por isso que o sacrifício de Cristo foi muito superior ao que nós imaginamos. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo todos os anos, com o sangue alheiro, não com o sangue dele. Cristo foi com o sangue dele. Se assim fosse, Cristo precisava sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. E apareceu segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer salvação para os que o aguardam. Enfim, Cristo nos traz a salvação, por isso que ele teve que derramar o sangue dele e ser pregado naquela cruz, porque sem derramamento de sangue não teria como Jesus ter purificado todas as coisas e nós não ia ter acesso com o nosso Deus. Mas enfim, terminamos aqui mais uma meditação na palavra. Eu quis ler esses 3 capítulos porque eles vêm falando, um completando o outro, esses 3 capítulos neste dia de hoje, por isso que ficou muita leitura. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.